Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Universo Maçônico. O nosso tema de hoje será sobre os Cavaleiros Templários. Estão aqui comigo meus colegas, professor Hamilton, professor Tiago, sejam bem-vindos mais uma vez aqui conosco no nosso programa para a gente conversar. Acredito que seja um tema interessante, né? Muitos têm perguntado para nós, têm essa curiosidade de saber quem eram os Cavaleiros Templários, o que eles fizeram. Então a nossa ideia hoje é mostrar um pouquinho dessa história para vocês. Só que para a gente fazer uma pincelada, dizer quem eram os Templários, a gente precisa voltar um pouco mais na história e falar sobre o Templo de Salomão, né? Porque vocês vão ver que eles vão ter a origem deles lá. Então, o Templo de Salomão, lá da Bíblia, foi construído ali por volta de 970 a.C. E eu digo por volta por quê? Porque a base que nós temos para ter essas datas é a Bíblia Sagrada, né? É a Bíblia dos cristãos, ou dos judeus. Então fica ali por volta de 970. Alguns autores jogam para 985 a.C., o próprio Isaac Newton, ele fez lá nas suas contas, ele chegou que o Templo de Salomão foi construído em 1015 a.C., né? Fez até um esquema da planta do templo, como que ela era, e deu essa data lá para ele. Mas a gente toma aí como uma idade média de construção, 970 a.C. Templo de Salomão por quê? Foi construído pelo rei Salomão, filho de Davi, né? Davi, após conquistar Jerusalém, Deus falou para ele, você fez muitas guerras, matou muito em meu nome, então eu não quero que você construa o templo, seu filho Salomão, dotado de sabedoria, vai construir o templo. E assim foi feito, né? Empregou lá 80 mil trabalhadores, 40 mil trabalhadores, dependendo da fonte que nós utilizamos. E qual era o objetivo do Templo de Salomão? Guardar a Arca da Aliança, né? Aquela Arca da Aliança que os judeus levavam nas suas guerras, e toda vez que eles levavam a Arca da Aliança junto numa guerra, eles venciam aquela batalha. Quando não levavam, perdiam a batalha, segundo os relatos bíblicos. E essa arca ela ficava sempre numa tenda. Então Deus quis que se construísse esse templo para abrigar a Arca da Aliança, né? Então essa é a origem do Templo de Salomão. Acontece que daí o Império Judeu ele vai decaindo, e por volta de 586 a.C., o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invade, né, lá, destrói o templo, saqueia, pilha o templo e levam os judeus cativos, né? Segundo a Bíblia, é porque os judeus não estavam mais seguindo os mandamentos de Deus, então eles tinham que sofrer esse castigo e iam ficar 70 anos no cativeiro. E Nabucodonosor leva então o povo judeu cativo para a Babilônia. Tá? Tiago, Hamilton, querem falar alguma coisa? Só para eu não ficar somente falando aqui, né? Não, pode continuar aí. Então, não, que ele que foi destruído, né? E teve a sua duração de 586 anos. E como o professor Álvaro muito bem citou, o Nabucodonosor II, né? E eu acho que é isso, professor. Essa parte da história dos 970 anos. E também que durou 410 anos, professor? Então o templo ele ficou em média em pé 410 a 470 anos, dependendo da fonte também. Nabucodonosor vem, destrói o templo, pilha o templo, e o povo dos judeus ficam cativos por 70 anos, até que Ciro da Pérsia consegue vencer o Império Babilônio, tem uma visão lá de Deus e diz que eles têm que deixar os judeus voltarem para o templo, reconstruir o templo, que seria o segundo templo, né? Então ele deixa Zorobabel, que era neto de Joaquim. Joaquim era o rei de Judá, só que ele ficou pouco tempo, depois entrou outro rei, que é o que teve os olhos furados lá pelo Nabucodonosor, e Zorobabel então era neto de Joaquim, filho de Salatiel. E ele volta então para reconstruir o templo. E o rei Ciro dá os utensílios que foram pilhados do templo para que ele volte esses utensílios para o templo sagrado, né? Então eles levam ali cerca de 30, 40 anos para reconstruir o templo e continuam lá felizes da vida. Acontece que depois vai ter a invasão romana, né? Os romanos começam a tomar conta e por volta de 30, 40 a.C., Herodes, que foi o rei nomeado pelos romanos para cuidar ali daquela região,
ele aumenta o templo, né? Dizem que ele dobra o tamanho do templo do que ele era, só que como está tendo muita guerra entre romanos e cristãos e judeus, lá pelo ano 70 depois de Cristo, o templo é destruído novamente, né? Então os romanos, numa dessas guerras, destroem totalmente o templo e novamente pilham o templo e levam seus utensílios embora. Inclusive até lá em Roma tem um arco, que é o Arco de Tito. Arco de Tito, e lá tem umas inscrições mostrando, né? Tem o candelabro lá dos judeus, eles levando essas... Porque para eles eram troféus de guerra. Então era isso que acontecia. Esse Arco de Tito foi feito para comemorar a construção do templo, a reconstrução do templo, né? Isso aí. Então, temos o templo destruído novamente, né? Os seus bens pilhados. E o que acontece? Depois... Muitos anos depois, os turcos otomanos começam a invadir ali a Península Ibérica, começam a tomar conta da Europa e tomam Jerusalém. Então, lá pelo ano 630, 680, Jerusalém é tomada pelos turcos, pelos otomanos, né, ou pelos islãs, pelos muçulmanos, e impedem, então, que os cristãos, já na época, ou os judeus, façam as suas peregrinações até a Cidade Santa, onde Jesus tinha morrido. Né? Okay? E aí começa a ter um problema de guerras, né? Porque eu sou cristão, eu quero visitar Jerusalém. O outro é do Islã. O que aconteceu? Destruíram o templo, fizeram o Domo da Rocha sobre o templo. Os judeus achavam que o templo era deles. Então começou as 3 maiores religiões do mundo começaram a brigar ali, por causa do templo, ou daquela região. E para peregrinar para lá também, né? Para peregrinar para lá. Sim. Professor Álvaro, nós aqui tem várias participações e perguntas. Acho que depois eu vou fazer uma pergunta para o professor Álvaro, que está assim, aqui nas redes sociais tem bastante participação. Não sei se eu posso fazer uma pergunta já, professor Álvaro. Pode fazer, vamos ver assim. Se a gente souber responder, né, Milton? Pergunta da Thaís aqui, ó. Disseram que acharam a Arca da Aliança. Onde ela foi encontrada? Ah, bom, aí a gente tem que prosseguir um pouco mais a história e a gente conta onde ela foi. Mais para frente, com certeza. Achei bem importante. Não, é legal. Isso é uma pergunta que o pessoal sempre faz, né? Então, todo mundo quer saber onde está a tal da Arca da Aliança, porque o templo foi construído para guardar a arca, né? Então, existe muita mística com isso daí, porque a Hollywood usou muito para fazer filmes, né? Então, se fala muito sobre a Arca da Aliança, sobre os Templários e tal. Então, essas questões aparecem mesmo, né? Indiana Jones, tem filmes, a Arca da Aliança mesmo, do Indiana Jones mesmo, né? Então, Código da Vinci. Isso, todos eles, né? Falam. Então, tem muita especulação com isso daí. A gente vai tentar clarear um pouco isso daí para as pessoas que estão aí ouvindo isso daí. Exato. Então, o que aconteceu? Os islãs dominaram lá Jerusalém, construíram a mesquita deles, que é a chamada de o Domo da Rocha, está lá sobre as ruínas do antigo Templo de Salomão, e pessoas que queriam visitar a Terra Santa eram impedidas. Até que o imperador Aleixo, lá de Constantinopla, manda uma carta lá para o Papa da época e fala assim, ó, os cristãos querem vir aqui visitar e não estão conseguindo, né? Então, Papa, me ajude, faça alguma coisa. Né? Não sei se você lembra o nome do Papa da época, Urbano? Acho que era Urbano. Da primeira cruzada. Urbano, né? Urbano. E aí o Urbano, então, organiza a primeira cruzada. 9 cavaleiros primeiro, né, parece. Esse foi o dos... Assim, depois? Foi depois, foi o dos Templários. É. A primeira cruzada, ele pediu era ajuda de todo mundo. Era para recuperar, né? Para os cristãos recuperarem a cidade que era muçulmana. E aí, o que o Papa faz? Pede ajuda da Europa inteira, né? Porque ele tinha esse poder de comunicação com todo mundo, pede ajuda da Europa inteira, e é a chamada Cruzada dos Mendigos. Por quê? Porque foi gente de todo jeito. Foram nobres, foram cavaleiros, mas também foi os mendigos mesmo, aqueles de rua que não tinham nada, em troca do quê? O Papa falava, ó, se você for e lutar na Terra Santa lá por nós, se você morrer em batalha, você tem direito garantido no céu. Morreu em batalha, já está no céu. Tem o perdão. Né? Você já tem seu perdão. Você só não podia fugir da batalha, mas se fosse lá... Se morrer, não tem... E outra coisa, né? O cristianismo, um dos mandamentos era não matar. Mas ali ele quebrou essa prerrogativa e falou assim, ó, não pode matar cristão.
né? Judeu, muçulmano, o resto você pode matar todo mundo que você vai para o céu do mesmo jeito, não tem problema. E se morrer em batalha, está no céu direto. Né? Então, com isso ele conseguiu arrebanhar um grande contingente, foram e tomaram Jerusalém. Né? Conseguiram tomar. Isso foi no ano 1099, mais ou menos, que foi a primeira cruzada. Aí eu separei, eu estou com o notebook aqui, porque eu separei um autor que ele diz, né, o nome dele é Steve Huntsman, e ele fala como que foi violenta essa primeira cruzada. Né? Porque alguns autores falam assim, eles tiveram que banhados em sangue até os joelhos. E esse escritor, ele narra assim, vou ler para vocês aqui, tá? Os cruzados, ensandecidos por tamanha vitória depois de tanto sofrimento, correram pelas ruas e invadiram as casas e mesquitas, matando todos que encontravam, homens, mulheres e crianças. O massacre prosseguiu durante toda a noite. Quando Raimundo de Aguilhers dirigiu-se à área do templo, precisou abrir caminho em meio a cadáveres e sangue que lhe chegava aos joelhos. Os judeus de Jerusalém refugiaram-se todos em sua principal sinagoga. Como, porém, pensavam-se que haviam ajudado os muçulmanos, os cruzados não tiveram a menor misericórdia. O prédio foi incendiado e morreram todos queimados em seu interior. A carnificina em Jerusalém causou profunda impressão em todo o mundo. Foi essa prova sanguinária de fanatismo cristão que acendeu a intolerância islâmica. Né? Então, beleza, conseguiram tomar, só que parece que as barbáries que fizeram foram maiores do que o necessário. E aí começou então essa batalha entre os muçulmanos, os islamitas e os cristãos. Beleza, tomaram Jerusalém, só que em volta ainda tinha todos aqueles muçulmanos, né, que impediam as pessoas de fazer a peregrinação. E aí sim, aí surgem os Cavaleiros Templários. Agora finalmente a gente vai entrar, né, nos Cavaleiros Templários. Só então, antes de entrar, Cavaleiros Templários fizeram uma pergunta de qual base das religiões, só para voltar um pouquinho no contexto histórico das religiões, professor Álvaro. São as três, né? São as três: cristianismo, islamismo e o judaísmo. Né? O cristianismo porque Jesus estava lá, tinha a cruz dele lá. Né? Que depois também, numa das cruzadas, eles citam que eles saqueiam. Não, nas cruzadas não, foi até antes lá. Foi quando tomaram, já em 680, eles levam embora a cruz original onde Cristo foi crucificado. Então era o cristianismo que tinha a sua cidade santa lá, os judeus devido ao templo de Salomão, e depois os muçulmanos porque foi lá onde Maomé acendeu os céus e daí fizeram o Domo da Rocha. E o Islã conquistou em 638. 638, por aí, mais ou menos. E depois em 1300. E depois vai reconquistar. Vai reconquistar. Então, essa primeira cruzada conseguem dominar Jerusalém, só que eles continuam em volta. E ainda tem o problema, quem quer fazer a peregrinação para visitar a cidade está com problema, não consegue passar. Sim. E aí sim, aí surgem alguns cavaleiros, Hugo de Payens, né, que é o nome principal que todo mundo fala. Ele vai ter lá com 9, né? 9 cavaleiros. Ele mais 8 cavaleiros, vão ter lá com o imperador da época e fala assim, então a gente vai organizar um grupo aqui e vamos proteger os peregrinos que vêm para a Terra Santa. Até porque é interessante as pessoas entenderem que naquela época os peregrinos eles tinham que carregar tudo que eles tinham. Então eles carregavam tudo, dinheiro, eles tinham que levar todo o dinheiro, todo o ouro, tudo. E era fácil de serem assaltados, porque eles eram peregrinos, eles não eram militares. Então eles estavam caminhando, tentando chegar em Jerusalém e para fazer essa peregrinação com a sua religião, e eles eram assaltados no meio do caminho. Eram assaltados, podiam ser executados. E os Cavaleiros Templários eles foram criados para realmente criar uma proteção e escoltar esses peregrinos. Na realidade foi isso que a ideia principal era essa, fazer os peregrinos chegarem na Cidade Santa com segurança. É isso, né, professor? Isso mesmo. Então esses 9 primeiros cavaleiros ali, o grupo foi crescendo, né, e eles começaram a estabelecer bases em toda a Europa. Né? E aí o que acontecia? Tiago quer sair lá de Curitiba e até Jerusalém a pé para visitar a Terra Santa. E você ia passando pelos postos dos templários e sempre tinha sua guarda ali particular, né, para te conduzir. Então essa era mais ou menos a ideia. E outras invasões que depois os templários fizeram foram tentar retomar Jerusalém, quando eles perdem novamente para Saladino, lá em 1188. Então foram diversas incursões. Né? Ao total foram 9 cruzadas, a maioria delas foram perdidas, né, diga-se de passagem. Então,
Tanto que eles perdem lá para Saladino e depois não conseguem recuperar mais a Terra Santa. Isso. É interessante que os Cavaleiros Templários, eles foram a primeira instituição bancária do mundo foi gerenciada por eles. Porque você chegava na Europa, você pegava um título, dava o seu ouro, lá seu dinheiro, a prata, sei lá o que, florim, sei lá, depende do dinheiro que você usava, do país que você era. E você dava lá, eles te davam um título, e esse título podia ser descontado em qualquer posto dos Templários no mundo inteiro. Então eles criaram um sistema que foi o sistema, vamos dizer assim, a protogênese do sistema bancário que nós conhecemos hoje. Um cartão de crédito. Um cartão de crédito, um papelzinho. Uma pequena taxa eu troco para você. Isso, eles ganhavam um monte de dinheiro com isso, porque eles cobravam para fazer isso. Então eles se tornaram uma entidade que faturava horrores, porque você imagina a peregrinação que tinha. Todo mundo queria ir para Jerusalém. Por quê? Porque, que nem o professor Álvaro falou, Jerusalém era a base da religião cristã, judaica e o islamismo, né? Então, todo mundo queria ir para lá, para peregrinar, como até hoje, todo mundo vai lá. Hoje tem sinagoga, tem o templo o templo da Muro das Lamentações, que é judaísmo, tem a capela lá onde é Cristo, né? Eu não lembro o nome da capela, o Monte da Pedra, um negócio assim, eu não sei exatamente o nome, mas tem o ponto dos cristãos e tem uma sinagoga lá ainda, até hoje. Então, imagine mesmo naquela época, as pessoas convergiam para lá, da Europa inteira, né? Era uma forma de ir com dinheiro seguro. Era uma forma de você chegar lá, sobreviver e não ser assaltado. Né? E aí, o que aconteceu? Eles foram crescendo muitos, e essa era uma forma deles ganhar dinheiro, porque depois eles tiveram vários benefícios papais. Várias bulas papais, né, foram dando benefícios para eles. Eles não precisavam mais pagar imposto, eles não precisavam mais arrecadar o dízimo, todo o dinheiro que eles arrecadavam era para próprio deles. Eles começaram a ter terras que reis deixavam para eles, o rei falecia, não tinha herdeiro, deixava para os templários. Então, por isso que o pessoal fala, a fortuna deles foi crescendo, né, através desses métodos. Depois eles começaram a ter uma frota de navios, né, para proteger embarcações e fazer comércio. Então, por isso que cresceu exponencialmente. E não eram só religiosos, né? Não eram só monges. Tinha casos de nobres que era aquele terceiro filho que não tinha direito à herança e não tinha direito a título de nobreza, que ele se alistava nos Templários. Para poder ser um nobre. Para poder se tornar um nobre. E por quê? Então, acho que uma pergunta que o pessoal deve fazer é, e de onde que vem o nome Os Templários? Aí, essa é uma boa pergunta. Não sei se fizeram, mas essa é uma boa pergunta, né? Porque acontece, quando eles vão lá, o imperador Aleixo, primeiro lá, dá a eles esse viés militar, o primeiro lugar que eles vão morar de abrigo para eles é justamente onde era o Templo de Salomão, a mesquita onde era o Templo de Salomão. E aí as lendas dizem que eles ficaram escavando, acharam tesouros, relíquias lá embaixo, mas o local era ali. Tanto que o nome não era Cavaleiros Templários, era os pobres Cavaleiros de Cristo, né? Exatamente. De Cristo. Daí surgiu a Ordem Templária, e quem participava, a Ordem do Templo, e quem era da Ordem do Templo eram os Templários. Então, daí que vem o nome. Inclusive, para você, aluno que está assistindo aí, para tirar seu certificado lá, a palavra-chave é Templários. Ok? Já que já estamos, né, já passamos a metade do programa. E no chat tem o link. É só clicar lá, fazer a inscrição, ir no carrinho, aceitar, e depois que terminar o programa vai ter uma questão e a palavra-chave é Templários. Isso aí. E em seguida, daí, quando os Templários perdem Jerusalém, né? Até eu recomendo quem quiser assistir aquele filme, A Cruzada. É muito bom aquele filme, né, professor Álvaro? Sobre a retomada de Jerusalém, sobre as tropas de Saladino. E os cavaleiros deixaram de ter utilidade. Porque como eles perderam Jerusalém, os peregrinos europeus já não iam mais para aquela região. E eles daí retornaram para a Europa. Dizem que ficaram um tempo lá ainda, mas acabaram retornando para a Europa e criando outras atividades lá. Né, professor, pode? Sim. Tem relatos, né? Tem livros escritos que eles viraram. Tinha agricultores entre eles, criadores de gado, tinha a frota de navio deles que era muito grande. Mas a parte de cruzadas praticamente definhou. E aí a gente pode entrar no problema que aconteceu, né? Na outra parte. O final da história. Porque acontece, então um grupo grande que tinha muito dinheiro na mão
E tem duas situações, né? Filipe IV o Belo, lá da França, devia muito dinheiro para os templários. Alguns historiadores dizem que, mesmo que ele vendesse a França inteira, ele não conseguia quitar a dívida com os templários, né? E aí, como que ele ia pagar essa dívida? Era uma questão de honra, imagine, o rei não pagar a dívida. Então, ele se une com o Papa. Que ele ajudou a eleger, né? Na realidade, ele elegeu, né? Ele elegeu o Papa, já pensando em... Ele elegeu o Papa. E um outro caso, né, que eu li num outro livro, dizem que ele tentou entrar para a Ordem dos Templários quando ele era mais novo, e não foi aceito. Então, a birra já começa por aí, né? E parece que ele pernoitou num castelo templário. Tem essa história também num livro, eu não me recordo o nome do livro, nem o autor, mas parece que ele pernoitou no castelo templário e ele viu as riquezas dentro daquele castelo, porque todos os castelos templários, como eles eram estações de troca de dinheiro e essas coisas, ele ficou maravilhado com aquilo dali. Então ele imaginou a riqueza que aquela ordem tinha inteira. E como ele devia muito e não podia pagar, daí nós vamos saber a história da Sexta-feira 13 agora, né? Sexta-feira 13. Então, alguns templários, entre eles o Jacques de Molay, que na época era o grão-mestre. Então, Hugo de Payens foi o primeiro grão-mestre dos templários e Jacques de Molay foi o último grão-mestre. Ele é convidado para uma festa lá, ele vai e numa noite de Sexta-feira 13, ele é emboscado pelos guardas do rei e são acusados de heresia, né? E lembrando que a gente estava no auge lá da Inquisição, né? Então, são acusados de heresia, com apoio do Papa, e são levados para a Inquisição. Aí são investigados, são torturados, né? São ameaçados de morte. Alguns, sobre tortura, dizem que fizeram algumas coisas que eles queriam que eles dissessem, e outros não, entre eles Jacques de Molay, né? Jacques de Molay. E aí o que fazem? Ficam lá anos sendo torturados, acho que uns 4 ou 5 anos, se não me engano, não tenho nada. Acho que 7 anos ou 5 anos. Ele foi torturado, Jacques de Molay. Exato, ele foi torturado e nunca falou nada, né? Falou assim, não, isso é tudo mentira, porque eles falavam que adoravam ao diabo, que faziam sodomia, né? Um monte de coisa que era tudo contra o estatuto que a gente tem lá, que eles pregavam. E aí, ao final, então eles são presos numa Sexta-feira 13, e aí muitos dão, né, a origem da Sexta-feira 13, do azar da Sexta-feira 13 a esse dia. A maleficência, né? Tipo o mal da Sexta-feira 13. E alguns anos depois de tortura, sendo que ele não fala nada, eles são queimados, ele e mais um outro são queimados lá numa ilha no rio Siena ali, são levados à fogueira, morte pela fogueira. Eu ouvi que o rei da França, da onde o castelo dele, a ilha era próxima do castelo. Sim. E diziam que ele podia ver, mas disse que não, só podia ver a fumaça. Mas ele mandou queimar nessa ilha e mandou pôr na ilha. Por que ele mandou pôr na ilha? Isso alguns autores falam sobre isso. É porque ele existia na realidade poderia haver um resgate do Jacques de Molay, porque os templários, eles eram soldados especializados, totalmente especializados. Eles vieram numa guerra, vamos dizer lá em Jerusalém, de muitos anos, então tinham soldados realmente profissionais lá. E ele tinha medo, Filipe, de um resgate que poderia acontecer. Daí tem uma questão que aparece que é uma lenda, que é a história da praga, que diz que Jacques de Molay rogou uma praga enquanto ele estava sendo queimado, mas isso diz que é lenda, não aconteceu isso daí. Sabe, aconteceu coincidentemente do Papa depois um ano depois morreu, e o Filipe também um ano depois morreu, mas foi uma coincidência, né? Segundo, não houve ele não falou nada sobre isso. E Jacques de Molay diz que era um simples, ele não era um homem letrado, né? Ele era um homem do povo mesmo, e foi o último grão-mestre dos Templários. Para corroborar a tua história, né, que essa maldição não existia, né, que ele chega lá e grita, Necan Adonai, né, vingança, isso. Senhor. Como ele foi queimado na ilha, né, estava lá na ilha, o rei conseguia ver de fora, e todo o povo estava fora do outro lado do rio. Quem conhece vê que não dá para escutar alguém falando Exatamente. Lá na ponta da ilha do outro lado. Perfeitamente. Então não tem como ouvir dizer, ele gerou a maldição que falou, né, dentro de um ano, a maldição é a seguinte, né, ele diz lá, vingança, Senhor, né. Dentro de um ano nós vamos nos ver no julgamento de Deus, ao Papa, Exatamente. Ao cavaleiro que prendeu eles e ao Filipe o Belo. E acontece que em um ano os 3 morrem. Né? Então, se alguém ouviu ou não, a gente não sabe. Não sabe, exato. Mas aconteceu. Aconteceu. Temos mais participações aqui, professor Alva e Hamilton. Uma pergunta
Giancarlo. Os Cavaleiros Templários receberam abrigo em Portugal, onde se tornaram a Ordem de Cristo? Essa é uma das teorias. É uma das teorias. Uma das teorias, né? O dinheiro, segundo reza a história, o dinheiro que o Felipe o Belo pegou, ele mandou para os hospitalários, com exceção de algumas localidades que ficou com os chefes que coordenavam, tipo os meio-reis que coordenavam ali naquela época. Mas a maior parte foi para os Cavaleiros Templários. Hospitalários. Um E outra... acima... Sim. E outra do dizem contexto que histórico. surgiu a Ordem de Cristo, né? E aí vem a lenda que todas as naus sumiram deles, então eles levaram o tesouro embora para outros lugares, né? Aí a gente pode voltar na Arca da Aliança, né? Então, encontrar a Arca da Aliança, não se tem registro nenhum, né? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe se eles encontraram ou não. Então... Até porque as pessoas têm que entender isso. Eles somem em 1314, mais ou menos 1318, quando sai a bula papal, que é a bula, ela extermina os Cavaleiros Templários legalmente. Então eles desaparecem e eles reaparecem depois, um pouquinho mais para frente, que a gente vai falar sobre isso. Eles reaparecem alguns anos depois, não como associações que usam a temática templária, que não é os templários originais. Exato. Tá? Então até o pessoal pergunta muito assim, professor, vou avançar um pouquinho só para não perder o fio da meada. O pessoal pergunta, a maçonaria tem a ver com os templários? Com os templários originais, não. Infelizmente não tem. Ela tem a ver, porque a maçonaria trabalha com simbolismo para ensinar. E ela usa em alguns graus o simbolismo dos templários, em alguns graus. Mas isso é por temática. Não é que ela faça parte da ordem original. Nenhuma entidade hoje faz parte da ordem original. Até porque ela foi destruída e suprimida no mundo inteiro. Então, mas existem ordens, as ordens cavaleirescas, né, mesmo da maçonaria e de outras ordens, ela usa essa temática templária, né? Exato. É isso, né, professor? Exatamente. A gente tem hoje na maçonaria a Ordem de Malta, a Ordem da Cruz Vermelha, a Ordem do Cavaleiro Templário, mas só para rememorar o que eles aprenderam lá e trazer para nós, né? O rito escocês, então, que é o rito mais praticado da maçonaria no mundo, ele, a partir do grau 30, no Kadosh, ele começa a usar ensinamentos da temática templária. Então, mas a gente tem que entender bem isso daí, a temática, não é o pessoal pode pôr roupa templária, pode usar espada e tal, mas não é aquela ordem que aconteceu lá em 1200, 1100, 1300. Hoje existem ensinamentos daquilo que foram passados pela história para hoje, né, para chegar nos dias de hoje. Não, é isso mesmo. Então, daí, já que você esclareceu isso, que nós não viemos dos Cavaleiros Templários, né? É só para voltar na história da Arca da Aliança. Então, não existe registro que eles encontraram nenhuma relíquia religiosa, nenhum artefato, nem a Arca da Aliança. Uns falam que eles tinham numa caixa o dedo de São João Batista, ou São João Evangelista. Também, né, não tem registro de nada disso. Até porque lá em 1451, se não me engano, foi queimado o último mosteiro que tinha documentos reais deles, né? Então, não tem registro nenhum, tá? Historicamente, se a Arca da Aliança existiu, aonde que ela está? Existem especulações. Ou alguns dizem que ela foi levada lá para a Etiópia, no Monte Horebe. Outros dizem que ela foi escondida embaixo do Calvário, onde Cristo foi crucificado. Outros dizem que ela está escondida ainda embaixo das ruínas do Templo de Salomão. Outros gostam lá daquela série lá, A Maldição de Oak Island, né? Diz que ela está lá em Oak Island também. Até hoje não encontraram nada. Mas, fato mesmo, não temos nada, né? De fato, não existe nada. Aproveitar, acho que a última perguntinha antes de encerrar o programa. Como se explica o mito de Jerusalém havia tolerância entre os cristãos, judeus e muçulmanos? Você vê que pela história que a gente contou, não tinha muita tolerância, né? Cada um sempre queria dominar porque cada um achava que aquela terra era o seu local santo. Eu acho que isso é hoje. Antigamente, na época da cruzada, acho que não era assim. Eu não sei, não posso responder, não é minha especialidade, essa parte histórica aí. Mas eu acredito que na época da cruzada não era permitido isso, chegar, por exemplo, enquanto os cristãos estavam lá, os muçulmanos não podiam assumir. Exato. Até porque não existia, né? Aquela sinagoga foi construída depois, se eu não me engano. Tinha o muro lá, o muro do Templo de Salomão, né? Que supõe-se que seja o muro das Lamentações. Os muros das Lamentações, existe uma suposição
Aquele é o muro do Templo de Salomão, não tem nada comprovado também. Nós temos que entender que isso daí tudo é muito simbólico, é muita simbologia. Não existe nada, isso que o professor acabou de falar é verdade, não existe nada assim científico. É como foi perguntado ali, onde estão os templários hoje? Os templários daquela época não existem mais. Isso eu posso afirmar com certeza. Eles existem hoje, não é proibido você criar uma associação templária, você pode criar uma associação templária. Agora, o que acontece na nossa ordem? Estou falando pela nossa ordem, com pouco conhecimento também. Tá? O professor Álvaro pode me ajudar aqui, o Tiago também. A maçonaria, ela recebeu e transmite ensinamentos, porque ela trabalha com simbologia. Então, não é que seja os cavaleiros templários originais que estejam dentro da maçonaria. Não é isso daí não existe. Tá? Ela existe ensinamentos dentro de alguns graus, por exemplo, os graus cavaleirescos, que o professor acabou de falar, os cavaleiros de Malta. Existem ordens que foram criadas e que elas usam os princípios bons disso numa parte dos ensinamentos dela. Não que ela siga totalmente as ordens de como eram os monges lá, né? São monges guerreiros que nem todos eram monges. O professor pode, desculpe. Não, é isso aí. Então, aproveitar o gancho que o Hamilton deixou aqui, né? A gente já está finalizando nosso programa aqui, passamos do horário aqui. Mas é isso que o Hamilton falou, né? A gente não é daquelas ordens, não somos originários nem de Cavaleiro de Malta, nem Cruz Vermelha, nem de Cavaleiro Templário ou qualquer hospitalar, nenhum deles. Né? É uma outra instituição que usa, né, partes dele para a gente se melhorar. Mostra a espada. Vamos mostrar. Mostra a espada. Né, então, aproveitar aqui, ó, essa aqui é uma espada, né, que a gente usa nos graus que a gente faz parte do Cavaleiro Templário, Cruz de Malta, Cruz Vermelha, né? É a espada que os templários usaram lá na guerra? Não, não é. É uma espada que, quando foi criado o ritual, desenhou-se, então a nossa espada aqui, para a gente trabalhar aqui para fazer a simbologia, vai ser nesse formato, né? Não é também a espada que eles usaram lá. Okay? E aproveitando, ainda continuando nesse gancho, né? Aproveitar e anunciar para vocês a nossa próxima rádio, a gente vai justamente falar sobre potências regulares da maçonaria. Que também é para desmistificar isso, né? Dizer assim, não, essa potência aqui nasceu lá junto com São João Batista, essa aqui nasceu... Não, então a gente vai tentar mostrar para vocês o que é uma maçonaria regular, o que não é. Para quê? Para que justamente, né, quem não conhece não caia, né, nesse conto da carochinha, né? Eu sou descendente direto dos templários, então vem aqui comigo, me pague uma taxinha de 20 mil reais, igual a gente recebe de vez em quando no celular, e a gente recebe mesmo, né? Com certeza. E assim que iniciar vai ter $1 milhão na minha conta, né? E tem gente que cai. Então, a nossa próxima reunião, acho que podemos falar sobre isso, nossa próxima rádio. Vai ser ótimo. Okay? Foi ótimo, né? Hoje foi ótimo falar sobre isso. E um assunto bom, né? Então tá bom. Obrigado, Tiago, pela presença. Obrigado, Hamilton. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Esperamos que tenhamos esclarecido um pouco das dúvidas para vocês. Quiserem colocar mais perguntas no chat ali, depois a gente vai respondendo com o tempo, né? E espero encontrar vocês dia 29 de março, às 16 horas aqui. Tá ok? Obrigado, pessoal. Um abraço.